Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Nesta edição do nosso programa especial sobre as comemorações dos 50 anos da Biblioteca de Linhares, temos uma satisfação muito grande de comemorar junto com os linharenses esse evento, que representa um marco na história do município. Temos as colunas Participação dos Telespectadores, Apaixonados pela Leitura, Matéria Jornalística e muito mais. Na terceira parte dessa edição, conversamos com Maria Simon, que há 32 anos trabalha na Biblioteca Pública do município e é, sem via de dúvidas, uma merecedora do selo comemorativo dos Correios, que foi criado especialmente para o cinquentenário da biblioteca e que prestigiou algumas pessoas que construíram uma relação histórica com essa Casa da Literatura e do Conhecimento. Maria Simon é nossa entrevistada dessa edição especial que compartilhamos com vocês no terceiro bloco. Quanto à homenagem recebida, assista ao que ela diz. Eu sei que eu nem mereço tanto, mas eu fiquei assim bem... O coração bateu bem forte, né? Porque é uma coisa, não é questão de vaidade, mas é uma questão assim que eu passei muitos anos dentro da biblioteca. Estou lá ainda, mas estou prestes a sair, me aposentar. Então, foi uma coisa assim que me deixou bastante emocionada, né? Os 50 anos da biblioteca e eu ser homenageada justamente nesse período. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, nem nunca esperei, né? Lógico. Eu sempre fiz a minha obrigação dentro do setor onde eu fui colocada para trabalhar. Eu tenho que fazer o papel que me deram para fazer. E eu acho que eu busquei fazer isso aí durante esses anos todos, sempre com o maior prazer de procurar qualquer pesquisa que tivesse que procurar, atender o público, fazer o empréstimo de um livro, né? Atuei muitos anos dentro dessa biblioteca, eu acho que eu não deixei de cumprir o meu papel, não. O cinquentenário da biblioteca foi composto de comemorações, homenagens, presença de escritores linharenses, participação popular, que envolveu várias gerações de Linhares e muita poesia. Em raros momentos, presenciamos um evento organizado com muito cuidado, carinho e expectativas positivas. As palavras de Reuber Nascimento, presidente da Serliges, um dos organizadores do evento, representam esse conjunto de fatores. O significado desses 50 anos para Linhares é muito importante. Eu quero ressaltar a importância de um número de empresários de Linhares que em 1967 tiveram a iniciativa e colaboraram para a fundação dessa biblioteca. Isso é um marco para Linhares, porque a frequência dessa biblioteca é uma coisa fantástica. As idades são diversas, ela frequentemente está sendo utilizada. Então esse é um legado de um grupo de empresários que fizeram com que essa biblioteca é o que é hoje. Qual a importância da biblioteca para a comunidade, Reuber? Essa biblioteca é uma das mais bem montadas do Espírito Santo. Essa biblioteca, ela compõe de mais de 23 mil itens e a frequência que passa aqui nesse complexo da Praça 22 de Agosto, aonde nasceu Linhares, aqui é o Marco Zero de Linhares, aqui nasceu Linhares. E essa biblioteca ela está centralizada e é uma das mais modernas do Espírito Santo. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimento de pessoas de diferentes gerações que falam da sua experiência de frequentar a Biblioteca Pública de Linhares, como a aposentada Olga Araújo e o profissional de contabilidade Paulo Araújo. Da importância do hábito da leitura, como a estudante Maria Eduarda, e da importância da biblioteca para a sociedade como um todo. Depoimento de Maria da Penha, superintendente regional de educação. Acompanhe comigo. Eu tenho meu cantinho lá, na biblioteca. Eu já chego e guardo a bolsa e vou direto no meu cantinho. Pegar os livros que me interessam, né? E depois as meninas lá ajudam bastante também, elas dão bastante
tipo, opções, né? De livros, qual os melhores. Eu já li muitos livros, muitos, às vezes eu tenho que anotar, porque eu fico repetindo o mesmo livro. Então, as moças as meninas pediram para mim anotar os livros, o nome dos livros, para mim não ficar repetindo. Aí, no caso, eu leio mais ou menos... eu li, durante esse ano, já li 132 livros, né? E já estou... Hoje mesmo vou na biblioteca de novo, pegar mais 2, porque senão não vai dar para o resto da semana. Porque sábado e domingo eu fico sozinha em casa, então eu leio muito, enquanto eu faço hemodiálise, eu leio o tempo todo. Gosto muito de ler, fui incentivado por indicação na escola desde criança. Teve um livro na infância que me marcou bastante e desde então eu gosto muito de ler. Fiquei algum tempo sem ler e tenho compensado isso e lendo bastante. Comecei a frequentar a Biblioteca Pública Municipal, tenho visto lá grandes tesouros lá na biblioteca, grandes livros, grandes obras, grandes autores. Eu penso que a gente vive e não dá para ficar sem ler grandes obras. Dom Quixote e tantas outras obras. Alguns autores estrangeiros, mas muitos nacionais também, e excelentes obras. Então até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles, para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. Às vezes pego até 2 livros para ler durante os 10 dias, né, que é o limite da biblioteca, até mesmo para incentivar os meus filhos, sobrinhos e quem mais está à minha volta. Eu sempre digo que a gente, culturalmente, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa com mais conteúdo, mais bem informada. Então eu incentivo e oriento, frequentem a Biblioteca Pública Municipal, que lá vocês vão achar aquele livro que você se identifica e tomar o gosto pela leitura. Boa leitura. É muito importante para mim porque aumenta o meu conhecimento e faz bem para minha alma e para o meu coração. Tem algum livro assim que você lembra que você leu, que você gostou? Sim, eu comecei a ler desde pequenininha e eu gosto muito da coleção do Diário de Banana e eu gosto muito de ler livro de atores e de youtubers. Fiz a minha escolarização de anos finais do ensino fundamental, ensino médio aqui em Linhares, então vivenciei muitos momentos aqui. E estar aqui hoje celebrando essa data, com esse evento tão lindo, tão maravilhoso, é realmente emocionante. Então eu gostaria de dar os parabéns, né, ao povo de Linhares, à Prefeitura Municipal, que está envolvida nesse projeto tão bonito. Linhares está de parabéns, porque realmente precisa ser celebrado. 50 anos de uma biblioteca são 50 anos de história, 50 anos de vida, 50 anos de cultura, né? Parabéns, Linhares, está aqui hoje um momento lindo, um momento muito especial para nós. Na coluna Apaixonados pela Leitura, destacamos a participação dos parceiros voluntários do projeto Prazer da Leitura, que realizaram declamação de poesias e poemas de escritores linharenses nas instalações internas da biblioteca para o público. Poesia na Veia. Santuário da Cultura, relicário cioso e protetor do pensamento humano, baluarte sacrossanto da civilização, grande recebedora do conhecimento, a biblioteca pode ser uma torre de marfim, onde o livro é preservado da passagem dos séculos e das mãos dos homens, ou abrir-se como um fruto maduro aos seus olhos, à sua inteligência e à cobiça? Esse é, entre outros questionamentos, que faz Umberto Eco, escritor italiano, e um dos mais respeitados escritores da história contemporânea, no livro A Biblioteca, de sua autoria. Para nossa reflexão, foi com o espírito do estímulo à leitura e na Casa da Literatura que um grupo de parceiros voluntários do projeto Prazer da Leitura participou das comemorações dos 50 anos da Biblioteca Pública de Linhares, com muita poesia. A poesia é capaz de sensibilizar o ser humano e, nesse sentido, evidencia-se a importância de trabalhar o gênio nas várias fases da vida das pessoas. Para tanto, deve ser levado em conta tanto a recepção
quanto às contribuições da poesia para essa nova concepção leitora. Diante disso, torna-se indispensável uma reflexão sobre a abordagem da poesia em todos os ambientes das nossas vidas. E, eivados desse espírito que Aline Dias, Davi Oliveira, Geisa Galvão, Ivolena Bezerra, Maria Aparecida Paes Lemer, Reuber Nascimento e Avelino Malacarne homenagearam escritores linharenses como Maria Lúcia Zunti, Antônio Bezerra Neto, entre outros. Evento magnífico, muito organizado e que contou também com a presença e a participação de escritores do município, com a exposição dos seus livros. Apresentamos também uma matéria muito bacana, realizada pelo jornalista Cláudio Henrique, apresentador do Jornal da TV Sim, que englobou vários momentos do evento comemorativo. Vamos assistir juntos. Uma noite de homenagens e depoimentos emocionados. Os 50 anos da Biblioteca Pública de Linhares Antônio Azevedo Lima foram celebrados ao som de muita música e poesia. Perdido esse tempo, acho o presente, achando o presente, imortalizo o futuro. No futuro do tempo, alço as asas do voo, voltando, portanto, às asas do tempo. O governador Paulo Artung e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Eric Musso, participaram. Entre os homenageados da noite, o fotógrafo Luiz Marcelino, que mesmo com suas limitações físicas por causa dos seus 88 anos, compareceu à cerimônia acompanhado de uma de suas filhas. Entre tantas pessoas que contribuíram para a história da biblioteca, homenagens também para a professora, escritora e contadora de histórias, Josmaria Araújo, e para o diretor da tradicional Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, Josival Marchiori. Eu estou muito feliz com este momento, porque a gente dá um pouco de si, tá? A cada momento, a cada segundo, e Linhares merece isso de nós, a nossa Linhares. Fiquei até surpreso pela homenagem, hoje, né, continuo, gosto muito, me desenvolvo na escola, o projeto de leitura a nível da classe estudantil, sempre incentivando e despertar o gosto pela leitura pelos nossos alunos. Uma das mais antigas funcionárias da biblioteca e também homenageada, Maria Simon Fernandes, representou os colegas. O apresentador do programa Sim para a Literatura da TV Sim Linhares, professor Pereira, recitou um poema na abertura da cerimônia, que teve ainda a apresentação do coral da Igreja Batista do bairro São José. Os primeiros 50 anos da Biblioteca Pública Municipal de Linhares também ficarão marcados na história através de um selo comemorativo lançado pelos Correios durante o jubileu. A importância principal é que ele terá circulação nacional e divulgará o nome de Linhares, assim como o nome da própria biblioteca, né, em todo o Brasil, né? Além de fazer parte da cultura, inclusive como peça filatélica para os colecionadores de selos. Com mais de 23 mil livros em seu acervo, a Biblioteca Pública de Linhares recebe quase 2.000 pessoas todo mês. São estudantes e amantes da leitura que frequentam o espaço onde estão obras de escritores linharenses, brasileiros e internacionais. Bom, primeiro, um momento histórico, né, para a nossa cidade, um momento bonito, né, muita emoção nas falas, nas pessoas homenageadas. E eu, como secretário da pasta, juntamente com toda a nossa equipe, nós temos assim que agradecer muito, entendeu, por nós estarmos aqui presenciando esse momento, um momento que engrandece a nossa cidade, um momento onde nós resgatamos várias coisas e trazemos aqui para esse momento histórico de 50 anos da nossa biblioteca. Estamos fazendo história. Um povo sem cultura, sem fazer referência à sua história, ele não vai existir por muito tempo. E queremos devagarinho resgatar a nossa história, as nossas conquistas, mostrar o quão importante é mantê-las e avançar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Encerrada a cerimônia do lado de fora, lá dentro foi hora de apreciar um sarau literário, além de apresentações musicais e muita poesia. Um momento que ficará marcado na memória de muitos leitores. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura.
Eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com Maria Simon. Eu comecei minha trajetória dentro da biblioteca no ano de 1985, vindo de uma escola, do Marília de Resende, e chegando lá, me apaixonei pelos livros, pelo ambiente, pelo tipo de informação que tinha dentro da biblioteca. Fiz até um concurso para auxiliar de biblioteca, na época, já que eu estava dentro da biblioteca, e fui me acostumando com aquele setor. Me apaixonei realmente pelos livros. Durante esse período, a gente foi aprendendo muita coisa sobre a orientação sempre das bibliotecárias da Biblioteca Pública Estadual, que foram as nossas orientadoras, todas as informações, como que tinha que ser feito, tudo repassado por elas, e a gente foi aprendendo. E cada vez mais tomando intimidade com os livros, né? Eu já gostava, então passei a conhecer muitos outros livros que nós temos hoje dentro da nossa biblioteca. É bem vasto o nosso acervo, né? As pessoas tinham que conhecer um pouco mais, buscar mais, porque tem muita coisa interessante lá dentro da nossa biblioteca. Quais as principais atividades, Ana Maria, que a senhora desenvolve lá, assim como as outras funcionárias? As atividades de bastidores existem várias, né? Mas a atividade principal é aquela em que você vai ter contato com o público e ter o prazer de estar mostrando para ele toda a informação e o conteúdo que você tem dentro de uma biblioteca, né? Então, as pessoas que vão atrás de uma pesquisa, as pessoas que vão atrás de uma informação, as pessoas que vão atrás de um livro. Então, a gente tem o principal é esse aí, é você deixar a pessoa que buscou a biblioteca sair de lá com aquela informação que levou essa pessoa até a biblioteca. Acontece, por exemplo, de uma pessoa procurar pelo nome do autor? Procuram pelo autor. Hoje já fica mais fácil você ir buscar o autor através de um computador para ver se eu tenho os livros lá. E hoje é fácil isso, mas antigamente não era. Então você tinha que procurar nas estantes os livros. Hoje você tem um sistema que você já pode procurar, né? Acontece da pessoa, por exemplo, ir na internet fazer uma pesquisa para depois ir na biblioteca pública. Ir lá na biblioteca para pegar o livro, perguntando se nós temos esse livro lá. Então ele quer sentir a presença do livro, né? Realmente aquele livro que ele viu lá no computador, ele vai encontrar ele lá na biblioteca, pessoalmente conhecer o livro. A senhora percebe que as pessoas continuam querendo ter o contato com o livro físico? O livro físico, ele é ainda muito procurado. Quem sempre teve o costume não vai deixar de jeito nenhum, pode usar em certos momentos o virtual no computador, mas ele sempre vai ter a sua estante, ele vai ter o seu livro lá, porque ele é mais pessoal, você tem mais intimidade com ele do que com o computador. Dona Maria, pelos seus anos de experiência, o que é possível? Quais as ações que são possíveis de acontecer dentro de uma biblioteca? Principalmente para estimular a leitura. Para estimular a leitura? Olha, principalmente a gente deveria atingir o público jovem, né? As crianças, nas escolas, tem professoras que são excelentes estimuladoras de leitura e depois elas vão na biblioteca. Nós temos professoras, por exemplo, que buscam um livro na biblioteca e levam para os alunos. Elas podem fazer programações de levar os estudantes à biblioteca, que aí ele vai acabar conhecendo outros livros, né? Que se você um dia ler o livro de Humberto Eco, A Biblioteca, você vai ver como é que ele é interessante. Ele fala que você vai chegar lá e vai encontrar livro que você nem imaginava que existia, além daqueles que você imaginava, que você já conhecia. Então ele é um livro interessante, muito pequenininho, rapidinho de se ler. E esses livros, eles mostram para a gente a importância. A professora tem um papel fundamental dentro da escola, porque aí você mostra para a criança o que é uma biblioteca e ele já vai lá com aquele gosto pela leitura. Então seria uma parceria muito interessante com as escolas, né? E a família também deve levar as crianças na biblioteca? A família deve levar. Nós tínhamos uma família até de portugueses que ia lá, agora ela voltou para Portugal. Ele ia, pai, mãe e os filhos buscarem livros na biblioteca. A família inteira ia.
É uma forma de aproximar cada vez mais o livro da criança, do adolescente, Hoje do nós jovem. temos pais que vão lá com os filhos buscar aquele livro, né? A gente não atinge a população toda, né? Nós temos mães que fazem inscrição dos filhos e vão lá buscar o livro para levar para casa, para não ter que deslocar todos os filhos, levam os livros para as crianças também. Então a gente tem vários tipos tem aquele isolado também, que ele vai lá, ele pega o livro, ele lê, entendeu? Não comenta, mas ele tem a intimidade dele com o livro, ele não deixa de buscar. As pessoas costumam pegar o livro para ler na própria biblioteca, por exemplo, um romance, que às vezes é uma coisa ir para lá fazer uma pesquisa, né? Outra coisa é pegar um romance para ler na própria biblioteca. Isso acontece ainda, dona Maria? Não, agora já é difícil acontecer. Né? Menos, muito menos. Há pouco tempo atrás teve um rapaz que estava lendo um livro lá que ele pediu para deixar separado, que ele ia voltar para terminar de ler, né? Mas não são muitos que fazem isso, não. Apesar de a gente ter um ambiente próprio para leitura, um ambiente confortável, grande, silencioso, espaçoso, tranquilo, né? Ótimo. Então, tem gente que ainda não descobriu isso. Nós temos idosos que vão lá, tem um senhor idoso que vai lá direto para fazer leitura de jornal, revista, ele gosta de ler almanaque, e ele lê lá dentro da própria biblioteca. Um bom tempo ele fica lá. Depois ele leva emprestado. Dona Maria, eu tenho um hábito, até por esse interesse pela leitura, na maioria das vezes onde eu vou, quando eu viajo, eu sempre vou à biblioteca, conhecer a biblioteca do local, né? E eu dou um testemunho aqui, nós temos hoje, se colocar o Espírito Santo como ponto de referência, talvez entre as 5 melhores estruturas físicas de biblioteca do Estado, a Biblioteca de Linhares. É uma biblioteca bonita, um espaço muito bem feito, né? Quais são os principais desafios que a senhora percebe hoje para a biblioteca? A gente precisa um pouquinho mais de incentivo, né, dentro da biblioteca, e nós precisamos, assim, de tentar tornar a biblioteca um pouco mais visível. Divulgar mais. Divulgar, igual o que vocês estão fazendo agora com o estímulo à leitura, aproveitando e divulgar o papel da biblioteca nesse sentido aí, né? Porque a gente tem que aproveitar o momento que o adolescente e a criança gostam de ler, porque aí ele formou o hábito, acabou. Ele não larga mais, né? Então, nós temos, inclusive, leitores que retornaram à biblioteca há pouco tempo, que foram leitores assíduos e agora estão retornando a fazer cadastro, renovar cadastro, para continuar uma leitura que às vezes ele tinha parado por um certo período da vida dele. Mas quem pegou o hábito de novo, quando é adolescente ou criança, ele não larga fácil mais não. Então é fundamental aproximar o máximo a biblioteca, das famílias, das pessoas. E lembrar que a população toda tem acesso a uma biblioteca pública municipal. Ela não está restrita somente àqueles estudantes daquela escola, ela está aberta a toda a população. Basta fazer o cadastro. Pronto. Dona Maria, nesse processo de aproximar a biblioteca da população, é preciso também conscientizar as pessoas de que os livros que elas pegam na biblioteca, elas têm que devolver, não é isso? Tem que devolver. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Como é que está acontecendo isso lá? Na nossa biblioteca, nós temos uma quantidade muito grande de livros que estão com os leitores, ou porque talvez não terminaram de fazer a leitura, ou porque esqueceram dele dentro de uma gaveta, e esse livro com certeza está guardado. A biblioteca aceita de volta com todo prazer, porque cada livro da biblioteca é um filho da biblioteca. Então ele tem que retornar para a casa dele, para servir a outros leitores, né? O livro precisa circular. Circular. Então ele é do leitor por aqueles 10 dias, ou mais 10 se ele renovar, e depois ele tem que circular na mão de outros leitores, né? Então é interessante que ele fique dentro da biblioteca, esteja por alguns momentos lá para que outros tenham acesso. Então todas as pessoas que têm o livro há anos, que estão guardados em sua casa, devolva à biblioteca, não tem multa, você vai ser bem recebido, você vai ter o seu cadastro renovado e você pode até levar outro depois para você ler, né? Então isso aí é uma coisa que é um trabalho, uma parte difícil de você, o recolhimento do livro que está. Mas as pessoas precisam se educar para isso, né? Precisam se educar e saber que ele é público, ele é de todos, ele não é só meu ou só seu, ele é de todo mundo, então ele tem que estar lá de volta. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativa dos 50 anos da Biblioteca Pública de Linhares.
Para que vocês tenham acesso às edições anteriores do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.